Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais um dia. E vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 4, versículo do 35 ao 41. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo do 35 ao 41. Uma passagem bastante conhecida da igreja, uma passagem que fala profundamente aos nossos corações. E nesses últimos dias Deus falou muito ao meu coração através desse texto. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus já colocou no meu coração nessa noite. Todos os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. E eles deixaram a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal e de vento. E subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando, disse-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar o obedecem? Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, queremos, Pai, te agradecer por esse culto que estamos te prestando nesta noite. Te rendemos graças, Deus, pela tua misericórdia que se renovou em nosso favor. Queremos, Deus, te pedir que o Senhor possa, Deus, falar ao coração da tua igreja nessa noite, através da tua palavra. Que nenhuma palavra, Deus, saia da minha boca que não provém do trono da graça. Me dá, Deus, a direção do teu Espírito para nessa noite comunicar a tua palavra ao teu povo. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, é assim que te oramos. Amém. Amados irmãos, o texto que nós lemos nos relata um texto, uma passagem bastante conhecida, que fala sobre Jesus acalmando uma tempestade. No capítulo 3, no versículo 13 ao 15, Jesus começa a chamar os seus discípulos. Ele passa e diz assim o texto, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15. Mas Jesus, subindo a um monte, chamou a si aqueles que ele quis, e os quais viveram para junto dele. Escolheu 12 e designou-os como apóstolos, para que estivessem com eles e estivessem a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. No capítulo 3, como nós acabamos de ler, Jesus, ele encontra os apóstolos e ele separa para que eles pudessem andar com ele e pudessem aprender da parte de Deus para a missão. E qual seria a missão? Após a morte e a ressurreição de Jesus, eles continuassem a obra de pregar o Evangelho. No começo do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós podemos ver que Jesus, ele tinha uma grande multidão que estavam ali para escutar o que o mestre tinha para falar. E Jesus passou o dia ali pregando, falando das coisas do reino de Deus. E os apóstolos estavam ali, ouvindo, aprendendo da parte de Deus. Começa o texto falando sobre a parábola do semeador, ele continua falando sobre a parábola da candeia, a parábola das sementes, a parábola do grão de mostarda, até chegar no momento em que Jesus, ele cansa, ele sente
que ali o seu corpo, aquela necessidade, porque nós temos que lembrar, irmãos, que nós estamos falando de Jesus que tinha uma natureza plenamente homem e uma natureza plenamente Deus. A natureza dele, homem, tinha fome, tinha sede, cansava, Jesus chorou. Nós vemos que Jesus ele tinha as mesmas necessidades que todos os homens têm, mas ali estava o próprio Deus. E nós vemos que Jesus ele dá um comando, ele diz, olha, sigamos para outra margem. Os apóstolos que estavam ali com ele, já estavam no barco, da forma que eles estavam, seguiram em direção a outra margem. Mas vejam só, irmãos, o que eu gostaria de trazer à nossa lembrança nessa noite. As tempestades também chegam nas nossas vidas. A vida do cristão, a vida de um crente, não quer dizer que, porque eu aceitei a Jesus, porque eu entreguei a minha vida a Ele, porque eu sou crente, porque eu sou salvo, eu não vou passar por lutas, não vou passar por tempestades. Tem uma igreja que diz, venha para cá e pare de sofrer, isso é propaganda enganosa. Nesse mundo, nós teremos aflição, mas tende bom ânimo. Nós vamos passar por lutas. As lutas chegam na nossa vida. Quer sejamos crentes, quer sejamos descrentes, quer tenhamos muito dinheiro, quer tenhamos pouco, seja lá a sua posição social, intelectual, seja qual seja o seu nível, mas a qualquer momento as tempestades da vida vão chegar até nós. E você pode estar dizendo assim, mas irmão, misericórdia, eu tenho Jesus, eu ando com Ele, eu sirvo a Ele, eu estou em obediência, eu estou andando em conformidade com o que a palavra de Deus diz, e ainda vou ser alcançado pelas tempestades? Sim. O texto nos mostra, irmãos, que, diferente de Jonas, que ele foi afligido por uma tempestade por conta da desobediência, os apóstolos foram alcançados por essa tempestade em obediência, porque o Senhor disse, passamos para a outra margem. Passamos. E eles estavam seguindo aquilo que Jesus tinha mandado. As tempestades, irmãos, que chegam até as nossas vidas, muitas das vezes é uma enfermidade. Muitas das vezes é um desemprego. Você está trabalhando e de repente as portas se fecham. Sua vida está totalmente bem familiar, mas de repente acontece alguma coisa e um dos parentes se afasta dos caminhos do Senhor, a cabeça vira e de repente aquela situação que estava tudo sob controle muda. As coisas na nossa vida mudam. Existem N formas de tempestades. Se nós fôssemos parar agora para que cada um pudesse dar um testemunho do momento ao qual você está vivendo, ou as tempestades que você já passou na sua vida, nós iríamos passar a noite toda aqui falando, porque somos provados por Deus para sermos aprovados. Aquele mar, o mar da Galileia, ele é um lago, e ele tem uma extensão de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, por 14 de largura. E quando eu estava estudando, pesquisando a respeito disso, eu lembrei de irmão Meirelles, porque quando eu ia para Cabedelo com ele sempre falava, olha, 22 quilômetros daqui para Cabedelo. Então, 21 quilômetros é bem pertinho de Cabedelo, se a gente quiser imaginar assim, o comprimento dessa distância. Mas a largura, 14. E a gente pode pensar, imaginar aquele lugar que aparentemente não é muito distante, não é um negócio muito extenso, mas aquele lago está situado numa região onde ela tem várias montanhas, e ali o vento de repente muda. É comum ali naquele lago essas tempestades acontecerem. Isso nos mostra, irmãos, que a vida do cristão, nós temos que estar preparados para as tempestades. Pastor Eudes fala constantemente, venham, subam para a casa do Senhor para orar. Está tudo bem, venha orar. A oração preventiva, para que nós estejamos fortes nos momentos das adversidades.
Essa cobrança, irmãos, que Ele faz sempre, é com amor. Teve uma época na minha vida, isso faz muito tempo, que eu não vinha para o culto de oração, mas pastor Eudes sempre me ligava, mandava, na época não tinha WhatsApp não, era torpedo, ele mandava torpedo, e Fabiano, senti sua falta no culto, e era constante, eles mandavam e falavam, e hoje nós vemos, irmãos, que esse cuidado, esse zelo que ele teve comigo, ele está tendo com os irmãos que não estão subindo na terça-feira para orar. E nós podemos ver, irmãos, que precisamos orar mais. Precisamos buscar mais, porque as tempestades, a qualquer momento, ela vai chegar, ela é inevitável. As tempestades, elas são imprevisíveis. As tempestades, muitas das vezes, são difíceis de administrar. As tempestades são para o nosso crescimento. Não pense que Jesus está ali punindo porque Ele quer ver você sofrer, mas Ele quer que você passe por essa prova, passe por isso tudo, glorificando e exaltando o nome dEle. As tempestades são inesperadas. Às vezes a gente sai de casa e vemos na televisão que pessoas saíram de casa para trabalhar e não chegaram até o trabalho. Acontecem algumas coisas, N coisas acontecem no decorrer desse dia, e sai empregado, volta desempregado, vai fazer um exame de rotina e volta com um problema de saúde. Precisamos ter a nossa confiança que mesmo em meio a essas dificuldades, Jesus está no barco. Jesus está no seu barquinho. Ele está com você. As coisas podem acontecer, mas o que nós não podemos é perder a fé. Nós temos que crer que, independente do que aconteça, nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Essas tempestades, elas nos assustam. Nós não somos super crentes. Não pense isso aqui, que muitas vezes a gente olha para um irmão que está passando por uma luta, por uma dificuldade assim, poxa, aquele irmão é muito consagrado, ele já está bem pertinho de Jesus, no grau de santidade. Irmãos, ele tem medo, nós temos medo, nós sentimos, quando as lutas chegam e as dificuldades, nós sentimos medo, porque somos humanos. Naquele momento das lutas, nesse momento em que a tempestade vem e nos assusta, como diz lá em Mateus, no capítulo 8, 24, o barquinho, ele era varrido pelas ondas. Em Marcos, no texto que nós acabamos de ler, no 4:37, diz que levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Lucas diz que, enquanto navegavam, ele adormeceu, e bateu-se sobre o lago um forte vendaval. Naquele lago bateu um vento forte, e ali começou o problema que nós já lemos. E quando eu estava preparando essa meditação, eu lembrei de uma aventura, uma loucura, não digo nem aventura, uma loucura. Nós temos um colega que um dia ele chegou com uma brilhante ideia. Disse, Fabiano, vamos pescar no mar? Eu disse, vamos. Como é que a gente vai? Ele fez, de jangada. Loucura, loucura. Sabe aquela jangada? Não é barco não, jangada. Aquela que o camarada vai com um pauzinho atrás, só dá 3 pessoas, mais do que isso, vira. Eu disse, vamos. Foi eu, ele e Júnior. A gente foi para Jacarapé de madrugada. Aí começou o negócio errado. E ele falando que era jangadeiro. Chegamos lá, jangadeiro que nada. O camarada estava pior do que eu. E a gente saiu. Loucura. Mais de hora, ele lá, a gente indo e olhando ali, areia sumindo, né? E a gente mar dentro, tome, indo. 2 horas mar dentro. Eu comecei a passar mal.
A gente mal via a areia mais. Estava muito longe, irmãos. Era muito longe. Nisso, chegou um jangadeiro de verdade, né? Aí ele disse, amarra aí ó, a jangada de vocês, que ele viu que a gente estava apanhando para entrar. E saiu puxando a gente. E tome puxar, tome puxar, tome puxar. E eu olhando assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí o camarada disse assim, rapaz, a gente já andou muito, agora te vira. Aí ele pegou e foi-se embora. O outro jangadeiro de verdade e os de mentira estavam lá sofrendo, né? Aí teve uma hora que eu disse, meu Deus, chega aqui. Não aguento mais não. Não tinha onda alta não, irmãos. Mas tinha onda. E aquele balanço, baf, 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 na jangadinha. E aquele negócio, aquele ribuliço. Eu disse, Edilson, eu estou morrendo, vamos voltar. Júnior e Edilson ficaram chateados comigo, porque eles queriam mar dentro, queriam ir embora. Eu acho que ele queria chegar na África. Aí eu disse, estou morrendo, vamos voltar, por favor, vamos voltar. Aí ele disse, está certo, vamos voltar. A gente passou mais de 2 horas entrando. Eu fiz uma oração, disse, Jesus, me socorre. Eu estou morrendo. Eu não sei o que aconteceu. A gente levou 2 horas para entrar, mas com 20 minutos a gente estava na areia. Foi Deus, foi Deus. Irmãos, e quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando, olha, o céu estava limpo onde eu estava. Não tinha onda e eu estava morrendo. E imagina a situação daqueles que estavam ali com Jesus, pescadores de verdade, não era gente não, era pescadores de verdade. Provavelmente já tinham passado outros perrengues ali, mas fizeram de tudo. Devia ter alguém ali com um baldinho jogando água para fora, outros tomando conta de alguma coisa, cada um fazia a sua parte, mas nada estava dando certo. Na nossa vida, muitas das vezes acontece dessa forma, irmãos, que as lutas chegam e nós queremos lutar com a nossa força, nós procuramos alguém que pode nos ajudar, nós procuramos N pessoas e muitas das vezes nós esquecemos de procurar aquele que tem a solução do nosso problema. Não esqueça nunca, a solução do seu problema é Jesus. É Jesus que vai lhe dar a vitória. Ele não dá a sua glória a homem nenhum. As tempestades da nossa vida, irmãos, são difíceis de administrar. Por mais que a gente tenha fé, a gente sabe, conhece a palavra, assim como os apóstolos que estavam ali com Jesus, eles estavam aprendendo. Eles estavam ali com Jesus, escutando as parábolas. Ali era a parte teórica da coisa. Jesus estava mostrando, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear, e a semente caiu num tipo de terra, na segunda, na terceira, e viu lá as parábolas. Aí Jesus chega a hora de, vamos para a prática. Assim somos nós. Subimos à casa do Senhor todos os domingos, escutamos as palavras, a gente vem para a escola dominical, temos as nossas salas, local que nós tiramos as nossas dúvidas e aprendemos mais da palavra de Deus, estamos ali a cada dia mais envolvidos com as coisas de Deus, é a nossa parte teórica, mas vai chegar uma hora da prática, de colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos na casa de Deus. As provações, somos provados não para sermos reprovados, mas para testemunharmos do agir de Deus no meio do seu povo. Os problemas que chegam às nossas vidas, muitas das vezes são grandes, enormes, e nós olhamos e muitas das vezes, irmãos, nós não vemos a solução do problema. Aquilo que é natural, você pode resolver, mas o sobrenatural ficou para Deus. Sabe aquele problema que não tem solução, aquela doença que foi desenganada pelo médico, as portas que estão fechadas, é Jesus que abre, é Ele que faz, é Ele que age, é Ele que é o Senhor, é Ele que vai fazer por você, e você vai glorificar o nome dEle.
Em 2 Crônicas, no capítulo 20, conta uma história do rei Josafá, o rei de Judá. Ele foi encurralado por alguns reis, cercaram, e eles mandaram um recado, dizendo ao rei que ele não podia escapar das suas mãos. E Josafá teve medo daquela situação. O que é que ele fez? Pôs-se a buscar ao Senhor. E diz assim, 2 Crônicas 20, versículo 12. Josafá orando: ó Deus, não há em nós forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não temos força, os nossos adversários são mais fortes, somos pequeninos, mas os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. Os nossos olhos estão fitos em Ti, Senhor, porque é do Senhor que nós temos a vitória. Quando os problemas, irmãos, se acumulam, problemas financeiros, dívidas que são roladas, estamos ali envolvidos, esse mês você escolhe o que é que você vai pagar, no mês seguinte, algumas que ficaram pendentes, vai se acumulando, e isso causa um problema na família, isso causa um drama, e muitas das vezes, muitas famílias têm sido despedaçadas por conta de problemas nas finanças. É Jesus, irmãos, que vai te ajudar. As portas que estão fechadas, é Ele. A gente tem que estar disposto a vigiar. Porque muitas das vezes o problema, a culpa é nossa. Gastamos mais do que devíamos. E na hora da agonia a gente clama por quem? Jesus, me tira do vermelho, porque eu entrei e não vigiei. E é desesperador. Você olhar para um lado, olhar para outro, e muitas das vezes você pode ficar até como esses apóstolos assim: Senhor, por que estou passando por isso? Jesus, Ele trata com cada um de nós. As tempestades da vida, elas chegam de surpresa. É de repente. Como eu falei anteriormente, você sai para trabalhar, quando chega lá, está seu nome junto de uma lista de demissão. Vai fazer um exame rotineiro e encontra um problema de saúde. Alguma coisa acontece. E que naquele momento nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados para essas coisas. Mas temos que estar confiantes no Senhor. Os conflitos que enfrentamos nessas tempestades nos aproxima mais de Cristo. Nos aproxima mais do Senhor. Mas não é fácil. No começo do texto que nós acabamos de ler, no capítulo 4, versículo 35, nos mostra que os apóstolos ali, os discípulos, eles estavam em obediência. E como conciliar, irmãos, uma prova, uma luta, quando nós estamos andando em conformidade com a palavra de Deus, estamos vivendo em retidão, estamos tendo uma vida consagrada, envolvida com as coisas do reino de Deus, servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, e de repente, quando você menos espera, você olha para um lado, olha para outro, e as portas se fecharam. Os amigos de Jó, quando ele passou por toda aquela luta e aquelas dificuldades, quando viram tudo aquilo que Jó estava passando, começou a acusar eles de coisas que Jó não tinha vivenciado.
chamando Jó de adúltero, chamando Jó de ladrão, que ele roubava viúvas, os órfãos, e tudo aquilo estava acusando, eram acusações. As acusações que muitas das vezes, irmãos, o inimigo das nossas almas aponta o dedo para dizer: onde está o teu Deus? Por que você está passando por isso? Você não é crente, você não é salvo, você não vai para a igreja, você não está lá envolvido com as coisas da igreja, você não vive dentro da igreja, você só tem tempo para as coisas da igreja. Mas por que você está passando por isso? O inimigo muitas das vezes levanta pessoas dentro da nossa própria casa para levantar o dedo, para querer mostrar acusação, apontar, tentar minar a nossa fé, tentar nos afastar das coisas de Deus. Os discípulos, eles estavam no barco, seguindo uma ordem expressa de Jesus, e mesmo assim eles enfrentaram essa tempestade. Os ventos se levantaram, tudo estava difícil, eles tentaram de tudo para sair daquela situação, e Jesus estava dormindo. Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? O fato de Jesus estar conosco, irmãos, não quer dizer que nós não vamos passar por lutas. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldade. Pessoas vão se levantar contra você, pessoas vão lhe acusar, portas podem se fechar, problemas de saúde podem chegar, mas o nosso Deus tem poder para reverter todas essas situações. Saiba, você, eu, nós temos um dono. Nós somos dele, ele nos escolheu. Ele nos chamou um dia pelo nosso nome e nos escolheu dentro de milhares de pessoas, irmãos. Ele se agradou, ele nos chamou e nos transportou do lamaçal de pecado para o reino da luz. E hoje nós temos esse privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Como conciliar a tempestade com o silêncio de Deus? Eu já passei muitas das vezes por esse momento do silêncio de Deus, de estar orando e não escutar Deus falar. E machuca. Você está orando, está buscando, você vem para a igreja, você sai de casa e diz: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. E Deus, ele fala, mas não dá aquele direcionamento que você está clamando, que você está buscando, e Deus está calado. E Deus está calado. Irmãos, nós servimos a um Deus que fala, um Deus que direciona o seu povo, um Deus que se relaciona com a sua igreja. Eu creio, irmãos, que Deus, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. Ele está no controle das nossas vidas e nós precisamos buscar mais intimidade para ouvirmos a voz de Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, de nós irmos atrás de profeta para esperar que Deus use alguém, porque nós somos profetas assim como eles. Nós somos vaso assim como eles. Nós somos filhos assim como eles, porque Deus, ele fala conosco. A gente chega na igreja e de repente Deus fala através apenas de um trechinho de um hino, através de uma pequena passagem da Bíblia que é lida. Deus, ele fala de uma forma poderosa aos nossos corações. Nós precisamos estar atentos para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, clamar mais a Deus, buscar mais a presença de Deus. Mas mesmo fazendo tudo isso, existe um momento que Jesus está dormindo.
O pastor Augusto Nicodemos, ele disse que esse travesseiro que Jesus ele estava deitado ali no barquinho é comum nos barcos daquela época. Ficava ali atrás e a pessoa que vinha guiando o barquinho, ele ficava sentado em cima daquela almofada guiando aquele barquinho. E eu fiquei imaginando aquela cena. Jesus dentro daquele barquinho, deitado em cima daquele travesseiro, onda para cima, onda para baixo, água e vento e tudo aquilo lá, e Jesus dormindo. Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque tudo estava sob controle. Tudo estava sob controle. Nada foge do controle do nosso Deus. O seu problema, o meu problema não fugiu do controle do Senhor. Tudo está sob controle. Sabe aquelas pessoas que estão lhe perseguindo? Está sob controle. As pessoas que falam mal de você porque você é cristão, deixa quieto. Jesus está no controle de tudo. Nada foge do controle do Senhor. No Salmo 73, ele fala sobre o sono de Deus, que Deus ele não dorme. Aquele que não dormita nem dorme, às vezes parece não estar atento aos dramas da nossa vida. E isso significa uma grande angústia. Mas Deus ele não dorme, ele não cochila. Ele está olhando para mim e para você 24 horas por dia. E nós podemos enxergar nesse texto alguns questionamentos, algumas perguntas, que muitas das vezes nós também fazemos. Ou se nós estivéssemos naquele barquinho, porventura nós faríamos também assim como os apóstolos fizeram. Mestre, não te importas que pereçamos? Mestre, o barquinho está afundando. Nós vamos morrer. Essa foi uma pergunta que saiu ali em meio à angústia, às dificuldades. Essa pergunta, esse questionamento chegou aos ouvidos do Senhor e ele acordou. O mar estava ali revolto, irmãos, estava ali embravecido, assim como as dificuldades que muitas das vezes nós passamos. E nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos ter mais intimidade com Jesus, nós precisamos de mais confiança no Senhor, nós precisamos buscar mais a presença do nosso Deus. Salva-nos, Senhor. Esse foi o grito deles. Esse grito, ele deu uma evidência que naquele momento, aqueles que estavam ali com Jesus, eles tinham perdido a sua fé. Eles perderam a fé porque eles não entenderam aquilo que eles estavam escutando da parte de Deus, que passaram o dia escutando Jesus falando, mas a sua fé no momento da dificuldade desfaleceu. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus nos encha de fé, para que nós não venhamos a desfalecer no momento das lutas, no momento das dificuldades. E Jesus diz: por que sois assim tímidos? Por que não tens fé? Por que estás com medo das dificuldades, dos adversários? Por que estás com medo daquilo que não estás conseguindo enxergar nesse momento? Hoje o Espírito Santo pode estar falando ao coração de cada um de nós dentro das nossas necessidades. Eu não sei o que é que os irmãos estão passando, mas eu digo uma coisa: Jesus sabe. Ele sabe de todos os seus dramas, de todas as suas dificuldades, de tudo que você está passando. Os discípulos deveriam ter fé por causa da promessa. Tem crente aqui que tem promessas de Deus? Amém? Nós temos promessas de Deus, então tenha fé.
Porque as promessas de Deus são realidade no meio do seu povo. Aquilo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. As promessas de Cristo se realizam no meio da igreja. As promessas de Cristo é uma realidade no meio do seu povo. Jesus, Ele tinha empenhado a sua palavra. No versículo 35 diz: passamos para o outro lado. Qual era o objetivo? Era naufragar? Era morrer? Não. Jesus tinha dito que eles iriam passar. Eles tinham que ter crido. A vitória é nossa, em nome de Jesus. As promessas de Jesus não podem ser frustradas. Pode passar o céu, a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O que Ele fala se cumpre. O Senhor não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Ele não vai se arrepender. Precisamos confiar cada dia mais no Senhor. Jesus não prometeu uma viagem calma. Nós não lemos isso. Ele prometeu chegar. Mas não disse, olha, vai ser tudo calmo. Não. Essa é a chamada do Evangelho, irmãos. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Não é fácil. Negar a si mesmo e seguir a Jesus. Eles deveriam ter fé porque Jesus estava no barco. Jesus está no barco da sua vida. Jesus está com você. A promessa dele é que eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vai ter um minuto na sua vida que Jesus não vai estar com você? Não. Ele vai estar todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Mas vai ter momentos de silêncio. O salmista Davi diz no Salmo 23, versículo 4. Davi diz que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não temos que ter medo, porque nós vamos para o céu. Aqui é passageiro. Aqui é passageiro. Nós temos um prazo de validade e a qualquer momento chega, mas iremos para o céu, gozar na presença do Senhor. Isaías 43, do versículo 1 ao 3 diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que te formou, Israel, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o Santo de Israel, o Salvador. Dou o Egito por teu resgate, por você, a Etiópia e Seba, em troca de você. Irmãos, o negócio que Deus tem com você é grande. O cuidado que Deus tem com você é tremendo. O que nós precisamos é aprender a descansar no Senhor. Descansar no Senhor, irmãos. Em último lugar, aqueles homens deveriam ter fé, porque ali no barco estava o príncipe da paz. Paz não quer dizer que passando por dificuldade eu tenho que estar aflito. Não. Mesmo em meio às tempestades e às lutas, o cristão tem paz. Mesmo passando por dificuldades, nós temos paz. Sabe por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Tem momentos até que a gente se desespera, mas de repente vem uma palavra da parte de Deus que acalma o nosso coração.
e de repente nós descansamos plenamente no Senhor. Jesus tem poder para resolver o seu problema. O seu problema é grande? O nosso Deus é maior. As dificuldades que você está passando é grande? O nosso Deus é maior. E para terminar, fica uma pergunta que eles fizeram: quem é esse? Quem é esse? Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Eles estavam escutando os ensinamentos, estavam andando com Ele, mas eles não sabiam quem era. O Getsemane deu até um spoiler hoje no começo, no primeiro hino. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que tem a chave do inferno. Ele está em tudo sob controle, nada foge do controle dele. Ele é aquele que ressuscita mortos, ele é aquele que tem o poder para curar, ele é aquele que tem poder para abrir os olhos dos cegos, ele é que tem poder para resolver os seus problemas, é ele quem abre as portas, é ele quem fecha as portas, é ele que dá, ele é o provedor, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é aquele que nos tirou do lago, lá do charco do pecado e nos transportou para o reino do seu amor. É ele que tem tudo, é ele que é o Senhor. Só o Senhor toda a honra, só a ele toda a glória, todo louvor e toda adoração. É a ele, a Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que ele continue falando ao coração de cada um dos irmãos. E lembre, as lutas vêm, mas Jesus está no barco e com ele somos mais do que vencedores. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.